Boa noite, graça e paz a todos e todas. Nós estamos ao vivo aqui, direto da Igreja Evangélica Congregacional em Nazaré da Mata, Pernambuco, para realizar mais um estudo bíblico. Desta feita, estamos diretamente aqui da igreja e, se Deus assim permitir, assim continuaremos até voltar à normalidade, né? Então, por enquanto, a gente está no novo normal, com as adaptações. Mas nós agradecemos a Deus por todos vocês estarem aqui conosco. Vocês que estão aí no Facebook, vocês possam estar se conectando, compartilhando essa live, para que a gente possa estar, então, tendo o maior número possível de acesso, tá certo? Então, você que está em casa, peço ajuda aí, viu, minha mãe, minha coroa, que eu sei que a senhora sempre entra aí, a minha assídua fiel, está sempre aí, os irmãos aí que sempre se conectam conosco, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Vamos orar? Falar com Deus? Querido Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua mão poderosa que está conosco. Nós te agradecemos pela saúde, te agradecemos por estarmos reunidos após 3 meses, pela primeira vez aqui dentro do templo, e queremos somente te agradecer porque a gente entende que foi a tua mão. Te rogamos que o Senhor possa abençoar os médicos, enfermeiros, pessoal que trabalha no laboratório, na limpeza, maqueiros, civis gerais. Meu Deus, pessoal que trabalha ali na copa, na cozinha. Vai, ó Deus, ajudando todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento. Também te pedimos pelos motoristas, vigilantes, policiais, guardas municipais, pessoal que trabalha na indústria. Também te pedimos que o Senhor visite aquelas pessoas que estão encarceradas, que o Senhor esteja protegendo, livrando de todo mal. Queremos pedir pelas autoridades que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento para cada uma delas estarem, assim, trabalhando de uma maneira que venha a melhorar nossas condições nesse momento atual. Também te rogamos lá pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na realidade, que o Senhor possa estar abençoando ali aquele estado na friagem que vai vir e que o Senhor possa estar repreendendo também essas possíveis nuvens de gafanhotos que estão em direção aqui ao Brasil. Muita gente com medo, muita gente pensando nas pragas do Egito. Nós sabemos que é um fenômeno natural e que tudo ocorre de acordo com a tua vontade. Nada foge da tua vontade. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor há de nos proteger, como também as demais nações. Que o Senhor proteja e que o Senhor livre do mal. No nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos alegres, né, por estarmos aqui reunidos e queremos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar 3 canções e logo depois vamos fazer a leitura bíblica da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, 1 Tessalônica 4. Para quem não conhece, você vê no Facebook e talvez não conheça, essa moça que fica aqui do meu lado é minha filha, tá? Então eu posso chegar um pouco mais perto dela porque ela é minha filha. Então a gente vive debaixo do mesmo teto, então a gente pode chegar junto, né? Isso aqui, nós estamos aqui para louvar ao Senhor e nós estaremos nesse momento cantando os salmos e hinos. Queremos cantar o hino Sossegai, tá certo? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encapelados do mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem andar, tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois
sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz gozai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, oh mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem andar, tragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, os versículos de 1 até o versículo 12. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Pode sentar, irmãos. Nós vamos estar orando. Eu tenho alguns motivos de oração. Domingo será a nossa denominação. Proclamou o dia do jejum. Né? Então, de manhã, de noite até o meio-dia do domingo, é o domingo do jejum. Então, nós estaremos em jejum, de acordo com a programação da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais, onde todos os congregacionais no Brasil todo estarão jejuando em prol da nossa nação, para que Deus esteja repreendendo todo o mal, as doenças e mortes, para que Deus tenha misericórdia da nossa política e dos nossos políticos, e nós estaremos aderindo a essa campanha. E também temos motivo de oração, precisamos orar por missões. Como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, oraremos também por missões. E eu vou orar especificamente pela saúde de duas pessoas que eu tive notícia de que está adoentada. Uma é nossa irmã, pela fé, né? Nossa irmã Ariane, filha da nossa irmã Adriane, lá de Maranguape, está gestante, está com dificuldade, né? Ela estava internada, com problema de diabetes, pressão alta, já com 7 meses. E a outra é minha mãe, problema de infecção urinária, né? E minha mãe também é diabética. A gente vai estar orando por elas e por aqueles que vão, ao longo do tempo, se conectando conosco, né? Nós tivemos problema com a internet, o computador desligou sozinho, né? Nosso computador é assim, ele tem vida própria, a gente quer que ele faça uma coisa, mas ele faz o que ele quer. Ele tem autonomia, ele é independente, né? E tem hora que ele desliga sozinho. E hoje foi mais uma vez, né? É a segunda vez. E tem dia que quer ligar. E é novo, viu? Não é velho, não. E é Dell, né? Dell que é a marca boa. A queimação do filme da Dell aqui, né? Ao vivo para todo mundo. Mas a gente faz o que pode e a gente agradece a Deus, né, por tudo que Ele tem nos dado, né, em meio às dificuldades. Nós estamos aqui para orar por essas pessoas e nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós queremos pedir que Tu possas estar nos ajudando em todas as coisas. Queremos que o Senhor possa estar
estendendo tuas mãos sobre Ariane, que o Senhor ajude na sua gravidez, na sua gestação, que o Senhor possa estender as tuas mãos ali para estar controlando a taxa da diabetes dela, para que venha baixar, para que o bebê que está no ventre dela não venha sofrer nenhum problema. Nós pedimos que o Senhor abençoe a senhora, sua mãe, a irmã Adriane, dando calma para ela também, que é tão difícil a gente ver um filho e ao mesmo tempo um neto ali padecendo. Que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe essa criança, Deus, que está num momento tão difícil, momento de Covid, já tiveram problemas com essa área, mas nós pedimos que o Senhor possa estar ajudando eles para que possam colocar essa criança no colo e criar no nome de Jesus. Também queremos pedir pela saúde de Dona Cátia Falcão, a minha genitora, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela, ali no seu leito, na sua casa, e que o Senhor possa estar repreendendo toda a infecção, para que ela venha ficar totalmente restabelecida para a glória do teu nome. Também colocamos a nossa denominação e o propósito do jejum ali, que vai ser realizado no próximo domingo. Também te pedimos pela Associação Koinonia, pela reunião que nós vamos ter ali no sábado pela manhã, que o Senhor nos ajude em todas as coisas, que o Senhor possa estar nos ajudando nas tomadas das decisões. Então, abençoe a tua igreja, abençoe as pessoas que estarão se conectando, estarão participando do nosso estudo, e que o Senhor esteja dando a recompensa a cada uma dessas pessoas no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma chamada ao trabalho, doutrina bíblica do trabalho. Então, a gente vai estar estudando. A gente tem, na semana passada, são poucas as pessoas que estão acompanhando regularmente o estudo. Estou fazendo exposição bíblica da carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Já cheguei no capítulo 4. Eu não sei nem quantos assistiram, nem quantos participaram, mas todas as quintas-feiras eu estava ali, na medida do possível. Está lá no YouTube, você pode entrar lá, lá no nosso canal, aproveita e quando entrar, se inscreve lá no nosso canal, dá lá um likezinho, bota lá o sininho, aperta. No da igreja também, Igreja Evangélica Congregacional Nazaré da Mata, se inscreve no canal, para que quando a gente faça as publicações, você possa estar recebendo a palavra ali. Nós estamos, na semana passada, falando sobre a santificação. Na semana anterior, nós pudemos ali trazer um estudo a respeito da santificação, e é interessante que a gente esteve falando sobre a chamada à pureza. Nós não fomos chamados em Cristo para dar lugar às obras da carne, nós fomos chamados para sermos santos. Tem pessoas que pregam a doutrina irresponsável, a doutrina da predestinação, e aí diz uma vez salvo, salvo para sempre, pode fazer o que quiser. Obviamente, quem fala esse tipo de doutrina e fala dessa maneira é porque não conhece a Escritura Sagrada, nem verdadeiramente o que o ensino quer dizer sobre a perseverança dos santos. Nós fomos chamados, inclusive, para perseverar no caminho do Senhor. Nós fomos chamados para a santificação. A santificação em nossas vidas, ela é um processo contínuo. Começa na nossa conversão e vai até o dia da nossa morte. Quando a gente morre, a gente não precisa mais se santificar, porque estaremos já aperfeiçoados. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa se santificar. E aí, diferente da regeneração, da obra do Espírito Santo na vida do crente, quando Cristo morreu por nós, quando Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele perdoou todos os nossos pecados. Esses que nós já cometemos, aqueles que a gente ainda vai cometer, Ele já pagou o preço de todos os nossos pecados. Mas não é porque nós estamos assim, sem a culpa do pecado, que a gente vai viver para o pecado. Porque não depender de nós, viver é para Cristo. Viver para a santificação e honra, como disse o apóstolo Paulo. E aí é difícil, né? Tivemos oportunidades de estar em casa. A gente tem visto ali o número de violência aumentar dentro dos lares. Eu pude observar isso quando saí de casa. Hoje um jogador de futebol ali estava
respondendo porque bateu na esposa, eu estava empurrando a esposa, no elevador não mostrou o que de fato ele fez com a esposa e tal. Mas no mundo inteiro a violência contra a mulher tem aumentado. Mas, irmãos, preste atenção, que o cristão ele foi chamado para ser diferente. Quando a gente se converte, a gente precisa mudar de atitude. Inclusive, nessas questões. Normalmente não é para nós termos, por exemplo, esse tipo de problemas. Eu sou acostumado a conviver com a minha família. A estar junto com minha esposa, a estar junto com meus filhos. Discussão é uma coisa besta do dia a dia. Mas os caras aí, às vezes, acham de dar uma de brabão. E aí, esse tipo de coisa a gente sabe que não pode. E nós que somos crentes, nós não fomos chamados para viver aringando um com o outro, nem brigando um com o outro, nem se mordendo um ao outro. Nós fomos chamados para sermos santos. E aí, na lição anterior, nós estávamos falando justamente que o nosso chamado é para viver em santificação e honra, contrariamente ao desejo de lascívia, ao desejo de prostituição, como muitos de nós já vivemos no passado. Alguns já viveram essa vida de prostituição. A gente esteve falando que sexo é uma bênção, mas dentro dos parâmetros divinos, dentro dos parâmetros de Deus. Deus fez um homem para uma mulher. Esse tipo de permissividade de namorado fazer test drive, né, ali fazer sexo antes do casamento e tal, isso daí ensina fora da igreja. Não é o que a gente ensina na igreja. A Bíblia diz que cada um saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Quem vive com desejo de prostituição é quem não é convertido. Quem vive com desejo pecaminoso é quem ainda não se converteu verdadeiramente. Lutar contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, sim, precisamos lutar. Mas se alguém anda na prática dessa coisa dentro da igreja, é sinal de que essa pessoa nunca conheceu a Cristo. Porque o nosso chamado, como vai dizer lá em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação. Sem ela, nenhuma pessoa verá a face de Deus. O nosso chamado, então, é para sermos santos. Sede santos porque o Senhor teu Deus é santo. Deus, o Todo-Poderoso, Javé, é santo. E nós também fomos chamados para ser santos. E nesses dias, muitos irmãos estão em casa. Muitos irmãos estão respeitando, né, o isolamento social. Muitos irmãos, assim, eu digo, respeitando entre, assim, ó, aspas, só para vir à igreja. Mas eu vejo os irmãos batendo perna na rua. E muitas vezes não é fazendo coisas, por exemplo, namorar nesse período, não tem nem para quê. Beijar? Não pode. Não pode. Né? Nesse período que nós estamos vivendo, não podemos, principalmente quando se vive em casas separadas. Né? Dentro da mesma casa, a gente está ali, já é perigoso, imagina quem vive fora. A gente observa, e eu estou falando isso porque a gente vê na rua as pessoas vivendo como se não tivesse acontecendo nada. A quantidade de pessoas que vão à rua sem máscara, né? Eu estou com a máscara aqui, sempre que eu saio daqui eu coloco a máscara, só para transmitir o programa é que eu tiro a máscara, não tem ninguém do meu lado. Então, a gente precisa aprender a respeitar os outros. Todas as vezes que eu me aproximo de alguém, coloco a máscara. Então, porque boto álcool nas mãos. Hoje eu até trouxe para perto. Né? Hoje eu trouxe até para perto porque a gente quer evitar problemas. E nesse domingo, né, o microfone que vai ficar aqui, ele vai ficar e acabou, se ninguém mexe. Para evitar justamente, se for usar, a gente vai procurar ter as medidas de higiene. Então a gente precisa ter cuidado, precisamos ser prudentes. Mas a gente vive muitos problemas no mundo atual. Muitas pessoas estão vivendo e se esquecendo da santificação. De orar, de ler a Bíblia. Teve uma irmã nossa que disse que leu 7 livros durante esse período. Bom, excelente.
A Bíblia tem que estar no meio, né? E também livros. Eu terminei um, que eu tenho até que emprestar ao Wellington, para ele dar uma lidazinha. A Sedução do Engano, do pastor Jorge Noda. Vou emprestar, né, para o Wellington estar lendo, um pouquinho ali, para entender um pouquinho a teologia da prosperidade. Nós estaremos, na medida do possível, né, lendo livros. Eu estou lendo 3 ao mesmo tempo, terminei um hoje. Aí agora vou dar continuidade a Timóteo e redescobrindo o ministério pastoral. Então, são 2 que eu sempre gosto de estudar teologia pastoral, porque é o meu dia a dia. Então, eu sempre gosto de estudar isso aí. Então, o tema de hoje, né, a gente vai começar, né, tem ali o slide, uma chamada ao trabalho, a doutrina bíblica do trabalho. Por causa da desordem, né, irmãos? Tem gente que acha que Jesus vai voltar, não precisa trabalhar. Aí tem gente que acha que Jesus vai voltar, e aí só vive dando trabalho à mãe, não quer saber de arrumar, sabe, algo para se ocupar. E alguém já disse um ditado, né, que mente vazia é oficina do diabo, né? Então é interessante que algumas pessoas na igreja tessalônica, e a gente está escrevendo Paulo escreveu a igreja tessalônica, a igreja tessalônica era uma igreja que Paulo respeitava. Era uma igreja que Paulo elogia. É uma igreja que se associou ao apóstolo Paulo, que ajudou o apóstolo Paulo. Mas Paulo escreve à igreja tessalônica. Paulo envia Timóteo à igreja tessalônica para saber como estava a fé dos irmãos. E Paulo fica admirado por saber que os irmãos estão bem, progredindo na fé. E eu espero que, de fato, depois desse período aqui, a gente não precisa fazer, Gil, feito aquele vídeo que você mandou para mim, né? Do pastor tendo que ir atrás das ovelhas puxando pela orelha, né? Que Gil mandou para mim um curso de pastor, não foi, Gil? Aquele curso de pastor lá, e era uma menininha brincando, ali brincando com uma ovelhinha, né? Uma cabrinha pequenininha, e aí a menina puxa a coitadinha da cabra e sai puxando pela orelha. Eu espero que a gente não precise fazer isso de uma maneira simbólica, né? Obviamente, de chamar a atenção dos irmãos e ter que fazer isso. A gente espera que os irmãos, de fato, durante esse período, estejam progredindo na fé. Que não apareça nenhuma novidade, nenhum fogo estranho aqui no nosso meio. Mas na igreja tessalônica, havia um pequeno problema, que havia um grupo na igreja que dizia que o dia do Senhor já aconteceu. Algumas doutrinas estranhas de pseudos cristãos já professaram que Jesus já voltou, já disseram o dia e tudo. Lá, nos anos de 1800, e uma outra denominação aí, pseudo-cristã, disse que Jesus voltou em 1900 e pouco. Então já houve muitas predições de que Jesus havia voltado. Então, na igreja tessalônica, estava se ensinando que Jesus, o dia do Senhor, já aconteceu. Mas Paulo aqui, ele não está falando a respeito disso, né? Então a gente vai observar que Paulo aqui, ele tem uma preocupação com a igreja de Tessalônica. O dia do Senhor ainda não veio. Enquanto o dia do Senhor não vem, a gente precisa trabalhar. A gente precisa de ordem, a gente precisa de decência. A gente precisa se planejar. A gente precisa ver à frente, para que não haja desordem. E Paulo escreve a Tessalônica justamente preocupado com essas coisas. A vinda do Senhor deve ser motivo de esperança. Porque nós estamos aguardando Jesus. Estamos vendo os sinais dos tempos. Outro dia, terremoto no México. Já não bastava o Covid, terremoto no México. Suspeita, né, e perigo ali de alerta de tsunami na América Central. Gafanhoto na Argentina. E agora no Uruguai, em vinda para o Brasil. Não é, gente, um momento de desespero nesse sentido. Porque o anticristo tem que se levantar primeiro. A nova ordem mundial está cooperando, né? Vai acontecer desse levantamento desse grande líder mundial. Mas é um processo ainda
que a gente está aguardando o levantamento desse homem iníquo. Vai fazer grandes coisas e grandes sinais. Mas calma. Nada de alarde. Não adianta a gente dizer, Jesus está ali, ó, ele está voltando, ele vai voltar. É interessante a gente estar apercebido que ele vai vir como ladrão. Ele não avisou o dia que vem. E eu penso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde o homem deveria parar para olhar um pouquinho, não para os céus, mas para a Bíblia. A revelação especial de Deus. Se converter dos seus maus caminhos. Entregar sua vida para o Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, como nos dias de Noé, tem alertado a população sobre a necessidade de ter uma vida arrependida, uma vida, sabe, de mudança. Mas a gente não vê isso. Veja as pessoas bebendo, namorando, roubando, praticando atos ilícitos. Na política a gente não consegue nem assistir TV, porque é só roubo. Se você ficar ali perto da TV e passar um político, ele bate a sua carteira. Um cara até brincando disse que a praga do gafanhoto não ia passar por Brasília, porque em Brasília já tem uma praga maior. Uma vergonha. Os escândalos que a gente vê. Mas eu quero compartilhar com os irmãos. Eu queria pedir que o irmão pudesse ler Colossenses capítulo 3, 22. Colossenses 3, 22. Conseguiu reconectar aí? Pode. Pois é, Paulo vai escrever à igreja tessalônica sobre a necessidade dos servos servirem aos seus senhores. E uma das maiores dificuldades é a submissão ao seu senhor. A ideia do senhor aí e de um servo era a ideia de uma época escravagista. E aí não era negro, a gente não está falando do período da escravidão africana, onde os homens começaram a oprimir apenas os africanos, nossos irmãos africanos. Não é. Servo naquela época era qualquer um que era subjugado. Qualquer nação que era subjugada, ela se tornava escrava de outra nação. Foi assim com o povo de Israel, lá no Egito. Eles se tornaram servos. Servos de Faraó. E Paulo está recomendando que a gente deve servir ao nosso Senhor. Mas preste atenção, não é só quando ele estiver presente. É nossa obrigação servir as pessoas. É nossa obrigação quando estamos no mercado de trabalho, se você trabalha, se sujeitar ao seu chefe. Caso você não esteja satisfeito, pede demissão. Mas a gente precisa estar entendendo que Deus nos chamou e a gente precisa ser servo. Porque às vezes a gente quer ser senhor. E se for senhor, tem que tratar o servo com respeito. Tem que pagar os direitos do servo. É difícil ter um empregado. É caro ter um empregado. Mas se a gente vai inventar de ter empregado, a gente precisa arcar com as responsabilidades. É muito caro. Um funcionário de R$1.000, você vai pagar em torno de 1.600, né? Mais ou menos isso. De 1.000 e poucos reais, vai pagar 1.600, 1.700 reais. Um empregador. Não é barato não, é caro. Talvez dê até mais do que isso. Mas a gente precisa entender que precisamos ser submissos. Paulo aqui vai usar 3 argumentos para defender a doutrina bíblica do trabalho.
O primeiro argumento, está aqui atrás para os irmãos, é viver uma vida instruída por Deus. Precisamos viver uma vida instruída por Deus, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Precisa alguém obrigar a gente a amar ao outro? Na teoria, não. Na prática, às vezes a gente tem que repreender os irmãos, porque vive amoado com o outro. Vive com raiva do outro. E Paulo sabe que, está explicando aqui a igreja tessalônica, vocês sabem do amor fraternal. Vocês sabem que precisam amar. Vocês sabem que Cristo pagou o preço pelo meio e pelo seu pecado. Você sabe que precisa respeitar e amar o seu irmão. Mas não ama. Mas Paulo está dizendo na igreja tessalônica, não há necessidade de eu vos lembrar, que eu vos escreva sobre isso, porque vocês mesmos já estão instruídos quanto o que Deus quer de cada um de vocês. Instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Todas as vezes que a gente tem grupos, é sinal de que a gente está amando alguns e não a todos. Que vos ameis no amor fraternal. Viver uma vida instruída por Deus é a instrução de Paulo. O termo aqui, por Deus instruídos, vem de uma palavra grega que significa ensinados por Deus. Aí a gente precisa saber que o nosso ensinamento precisa ser, de fato, ensinados por Deus. Paulo está escrevendo na igreja tessalônica que os irmãos foram instruídos, ensinados por Deus. Será? Paulo disse que não há necessidade de escrever porque os irmãos de Tessalônica já sabiam. É interessante também a gente saber que aqui dentro do texto, a palavra vai indicar ali um relacionamento divino estabelecido entre crentes e Deus. Amar um ao outro, como eu vos amei. Como o Pai vos perdoou, perdoai vós. A Bíblia vai dizer, se você não consegue amar nessa esfera, não é capaz de amar nessa esfera. Tem gente que só não briga com Deus porque não vê Deus e Deus não está aqui face a face. Que se a pessoa estivesse com Deus, a pessoa só queria falar, não queria nem parar para ouvir. Mas não briga com Deus, mas briga com todo mundo. Então, se eu não consigo amar nessa esfera aqui, na esfera horizontal, eu não posso amar na esfera vertical. Se eu não amo a quem vejo, eu sou incapaz de amar quem não vejo. Então, o trabalho, ele faz parte da agenda de Deus. E aí você pode observar, Lucivan, João 5,17. João 5,17. O texto vai dizer: meu pai trabalha até agora. Essa ideia de que meu pai trabalha até agora, a gente pensa que Deus fez a criação, criou todas as coisas e parou de trabalhar. Certo? Errado. Até hoje Deus trabalha. Porque a gente dá trabalho a Ele. E o universo está em constante mudança. É Deus trabalhando para que as coisas se estabeleçam. Estava sob uma ameaça de meteoro passando aqui pelo planeta Terra. Um medo também, de um meteoro cair na Terra. É muita coisa, de uma vez só. As pernas chegam a balançam. Mas Deus tem dado a oportunidade às pessoas se arrependerem dos seus pecados. E nós hoje chegamos à internet. E eu tenho quase 2.200 pessoas como colegas. Mas só quem vê é um público ali que no máximo de 10% a 20%. Se eu colocasse safadeza, a turma curtia. Mas quando a gente vai falar de Deus, as pessoas não estão aí. Não só eu.
Como era na época de Noé, ainda é nos dias atuais. A gente fala do Evangelho, se arrependam dos seus pecados para que eles sejam cancelados, entrega o seu caminho para Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem ouvir. Jesus disse que o pai dele trabalhava e ele também trabalhava. E aqui Jesus está usando essa expressão para se defender da acusação, porque ele fazia milagre no dia de sábado. Ele curava as pessoas. Gente, tivemos esse problema de pandemia, temos ainda nesse problema ainda de medo, a gente não entende a cabeça das autoridades. A gente tem um protocolo de segurança, a gente está respeitando as medidas estabelecidas pelo governo. Mas o governador Paulo Câmara, prefeito do Recife, prefeito ali o presidente dos consórcios, né, ali do Grande Recife, das empresas de ônibus, deveriam tomar vergonha na cara para aquilo que eles fazem com a população, colocando a população dentro de ônibus lotado. Mas para a igreja não pode abrir, não. A gente vai respeitar, claro. Mas são as controvérsias. Imagina o sistema prisional como é que deve estar agora. Isolamento, os caras vivendo ali. E o que é que contamina os presos? As visitas e a troca de plantão. Situação feia. Então nós temos tido problemas. Mas o trabalho, ele faz parte da agenda de Deus. Deus trabalha até hoje. É interessante que no que se refere a isso, Deus tem respeitado a questão ética. Deus respeita o conjunto de regras e valores estabelecido aí dentro de uma sociedade. Viver uma vida instruída por Deus tem a ver que nós somos ensinados por Deus quanto à ética do trabalho. Como é que eu vou me conduzir diante do meu trabalho? Porque querer receber sem trabalhar, e é o que tem acontecido agora, é por isso que os empresários estão acabando, de bares e restaurantes, de cada 4, um fecha, já está fechando. De cada 4, um está fechando. Porque os donos de estabelecimentos não têm condições de pagar, de arcar com a história. Né? Alguém tem que pagar a conta. Muito bom receber dinheiro sem trabalhar. Quantos funcionários públicos não estão em casa? Ganhando do governo sem trabalhar. São poucos? Não. Você chega aí na Secretaria de Saúde, tem quase ninguém trabalhando. Nas secretarias de modo geral. Quantos órgãos públicos estão lá com as pessoas só, às vezes, dando expediente, sem fazer absolutamente nada? Será que não tem ninguém nos centros de referência precisando de ajuda? Estão precisando de ajuda. E como é que a gente, agora, em pleno epicentro, né? Crescimento da pandemia, a gente está liberado. Antes que não tinha quase ninguém morto, os hospitais não tinha quase ninguém, a gente não podia. Agora que está morrendo, vamos liberar o povo. Dá para entender? Não dá, gente. Essa matemática aí, me desculpe. Mas não dá. Que a gente tem que respeitar, que a gente tem que fazer as coisas da parte da gente, a gente tem. Mas a gente tem que entender, né, que não se trata de política, se trata de pessoas. E pessoas precisam de gente responsável para cuidar de pessoas. Nós não somos, nem devemos tratar os mais de 50 mil pessoas como Covid-19. Famílias estraçalhadas por causa dessa doença. Nós, quanto cristãos, somos ensinados por Deus quanto à ética do trabalho. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 11 e 12. E o versículo 9 vai nos tratar que Deus, ele vai falar que a gente precisa trabalhar de uma maneira amorosa, servir um ao outro. Já no capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, 2 Tessalonicenses 3, vai aparecer Paulo dizendo exatamente o seguinte, 11 e 12.
Ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, Paulo vai advertir sobre a questão ética, trabalhar sossegado. Precisamos trabalhar. Uma ótima porta foi aberta para que a gente possa evangelizar. A gente poderia estar na rua, na medida do possível, com distanciamento social, avisando, gente, bota máscara, vai para casa. Não fique aí sem máscara. Coloque a máscara. Saia da rua, para de jogar dominó na rua, para de estar por aí, vão para casa. E aproveitar e falar do amor de Deus. Mas, na prática, ninguém vai. Tem gente que vai, viu, gente? Eu tenho visto aí na TV vários irmãos fazendo esse trabalho aí, sem medo nenhum. Ainda dentro do ponto 1, viver uma vida instruída por Deus, a primeira história aqui é somos ensinados por Deus quanto à ética do trabalho. Ponto 1.2 vai falar, somos ensinados por Deus quanto à organização do trabalho. Deus, quando criou todas as coisas, façamos o homem, né? Disse Deus, faça, e assim foi feito. Deus foi ordenando gradativamente cada coisa que deveria ser feita. Agora está no momento da gente reorganizar e se adaptar ao novo normal. Esse é o período que estamos vivendo. Outro exemplo de organização no trabalho, a gente pode observar lá em Neemias capítulo 4. Você poderia abrir aí Neemias 4, versículos 6, por favor. Aí você abre na sua casa Neemias 4. Versículo 6. Que diz assim: assim reedificaremos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. E aí vai aparecer uma série de textos ali falando sobre os inimigos que vieram para tentar impedir a obra. Aí tem uma hora que Neemias vai dizer, grande e extensa é a obra. Fortalecei-vos. Mas a gente vai ver aqui em Neemias organização para fazer a obra de Deus. Domingo estávamos aqui pela manhã, organizando, separando os bancos, demarcando os espaços onde a gente pode ficar, as portas abertas, vasculhantes abertos, ventilador ligado, distanciamento dos bancos, um banco sim, outro não, espaço de 1,5, como manda lá o decreto, álcool, sinalização, entra por uma porta, sai por outra, álcool aqui, álcool ali, em todo canto, sabão, detergente, as medidas de higienização, estamos respeitando. Nosso trabalho precisa ser organizado. 1.3, somos ensinados por Deus quanto a responsabilidades no trabalho. Eu queria pedir que o irmão abrisse em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Você pode abrir em casa também, Lucas 14, 28. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quantas construções a gente não vê por aí que começa e não acaba? Quantos prédios começaram e foram abandonados porque não foi feito os cálculos corretamente? Quantas construções as pessoas começam, aí botam o alicerce, aí depois de não sei quantos anos vai querer construir de novo, vai ver que o alicerce está todo condenado, tem que fazer tudo de novo. Então precisamos de organização. Somos ensinados por Deus quanto à maneira de viver, na responsabilidade no nosso trabalho. E aí a gente tem uma responsabilidade para pregar o Evangelho.
O ponto 2, Paulo vai trabalhar sobre viver a vida tranquila. E eu quero ler com vocês 4:11. 1 Tessalonicenses 4:11. Procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho manifestado. Viver uma vida tranquila, né? Tranquilamente. Cuidar do que é nosso. Eclesiastes vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Mas veja só, viver uma vida tranquila é estar contente com aquilo que a gente tem. Não está metendo o dedo na vida dos outros. Porque Deus tem dado uma vida a gente para a gente cuidar da nossa e evitar estar se metendo na vida alheia. Quem se mete na vida alheia é porque não tem o que fazer. Tem tempo sobrando para olhar a vida dos outros. Mas precisa olhar primeiramente para você. A orientação de Paulo aqui para aqueles irmãos é que eles aprendessem a se comportar tranquilamente. Deus está no controle de tudo. Nem todos podem estar reunidos aqui. Nem todos também viriam. Não é por causa de pandemia. Nem todos vêm à igreja quando tem a oportunidade de vir. Eu vejo os irmãos falando, que saudade do templo, que saudade do templo. Mas quando a gente estava com a igreja aberta aqui, os irmãos nem pisavam aqui. Quantos irmãos não pisaram na doutrina aqui? Temos vaga ainda, né, irmã? A gente pode botar 30 e pouco, mas a gente não tem. A iminência da volta de Cristo, tá certo? Nosso chamado para o trabalho, Tessalonicenses 3:11 e 1 Pedro 3:8. Outro irmão aí, por favor. 1 Pedro 3:8. 2 Tessalonicenses 3:11. Diz assim: ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo-se em negócios alheios. 1 Pedro 3:8. É isso aí. Cristo vai voltar, irmãos. Ele está voltando. Mas a gente não pode aproveitar para viver uma vida de preguiça. Uma vida descansada. Viver tranquilamente não é igual a viver descansado. É estar contente com aquilo que tem. Mas a gente precisa parar de dar desculpas. Olha, eu só vou procurar um emprego depois que tudo passar. Depois que o auxílio do governo acabar. Porque vai acabar, viu? Os bebuns estão vivendo aí alegre da vida. Né? Porque antes não tinha dinheiro para beber, agora tem. Dinheiro do governo para beber. Mas vai acabar uma mata. E aí o que é que eles vão fazer? Voltar à velha vida. Então a gente tem que ter cuidado, né? Para não se acomodar com a situação. Precisamos antecipar as coisas. Ainda dentro do ponto 2, a igreja é conclamada a agir contra os preguiçosos. Porque preguiça dentro da igreja vai trazer problema. Vai trazer problema. Tipo, você vê aí, 2 Tessalonicenses 3:10, ele vai dizer assim: se alguém não quer trabalhar, e Paulo vai dizer também, não coma. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, eu não quero trabalhar porque ele vai voltar. Já pensou? Como é que vai ficar meu patrão se Jesus voltar? Tão bonzinho, né? Não quer trabalhar? Não coma. Por quê, irmão? Vai trazer problema dentro da igreja, porque vai ser peso para a igreja. Ou vai estar esmolando e dando mau testemunho fora, ou vai ser peso para que a igreja esteja acudindo aquela pessoa. Provérbios 6:6. Vai falar lá, um texto bem bonitinho, 6:6 em diante. Provérbios 6:6. Calma. Rapaz, é forte, né? É isso mesmo.
Vai ter com a formiga preguiçoso. Continua, por favor. Até o 11. Repentina, né? Pois é, vai ter com a formiga preguiçoso, aí Provérbio vai explicar que não junto celeira, não tem chefe, nem isso, aquilo, outro, e a formiga está lá trabalhando para quando chegar o momento da chuva, ela está abastecida e a sua colônia possa estar abastecida e eles podem estar tranquilos. Mas há muita gente que não quer trabalhar. E aí Paulo está dizendo que a igreja precisa agir contra os preguiçosos. Tem que fechar a porta muitas vezes, sabe? A gente observa muitas coisas, a gente tem que agir com prudência. Fechar a mesma porta para evitar a acomodação. O trabalho também evita trazer sobre os cristãos também a má reputação. Né? Imagina ser chamado de preguiçoso, né? Então Paulo fez um apelo aos irmãos de Tessalônica, que em nome do Senhor Jesus, que eles se aquietassem, arranjando trabalho e ganhassem o seu próprio sustento. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 12. Trabalhando e ganhando seu próprio sustento. É muito bom trabalhar. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Oficialmente, desde os 13 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Mas carteira assinada, meu primeiro emprego foi aos 13 anos de idade. Eu saía com meus amigos, graças a Deus, ninguém pagava a conta para mim. Meu pai não me dava, minha mãe não tinha para me dar. E eu trabalhava e tinha condições de pagar minhas contas. Sem precisar ser da VASP. Vagabundo sustentado pelos pais, né? Que era uma expressão que a gente usava, né? Na época da minha adolescência. Meus colegas diziam, não, eu sou da City. Ah, é da City? Porque tem várias, né? CLT, tem isso aqui. Eu sou da City. E aí tem essa também, companhia inimiga do trabalho. Porque tem uns caras que não querem trabalhar. É só pedindo aos pais. Então a gente tem que ter cuidado com essa má reputação. Então é trabalhando, ganhando o próprio sustento. Paulo, quando foi na igreja de Corinto, ele viu como era a situação dos irmãos lá, Paulo foi trabalhar fora. Quando a igreja de Tessalônica, juntamente com a igreja de Filipos, mandou o donativo para Paulo, Paulo se dedicou exclusivamente ao ensino da palavra de Deus. A pregação do evangelho. Mas enquanto isso não acontecia, Paulo tinha que trabalhar fora. Às vezes há necessidade sim de trabalhar fora. A ambição de todos os cristãos também deve se levar, a gente precisa entender que a gente precisa levar a vida tranquila, né? E não vida agitada. Tem um ditado que diz, pouco com Deus é muito. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Em último lugar, Paulo vai nos chamar a viver uma vida decente. Decente é o contrário de indecente. Aí, olha, decência aqui, Paulo está falando, é aquele que trabalha. Indecente é quem não trabalha. Vida decente é de alguém que vive uma vida tranquila porque trabalha. É uma vida organizada. Compra e paga. Não precisa estar ali sendo peso para ninguém. Os cristãos devem ter o propósito, né, como a gente vai observar aqui, de não serem dependentes de pessoa alguma. A pior coisa do mundo, irmãos. É uma pessoa depender da outra. A Bíblia vai dizer que é melhor graça dar do que receber. Mas tem gente que gosta só de receber. Dá, nada.
Mas a gente precisa entender que há momentos na vida. Eu tenho 40 e poucos anos de idade, quase 40 e muito, né? 47 já. E ao longo desses anos, Deus nunca me deixou passar necessidade. Deus sempre cuidou de mim. E Ele sempre vai cuidar. Também nunca comi o pão da preguiça. Eu sou como a formiga. Aqui eu não tenho patrão. Mas eu trabalho. Eu procuro trabalhar porque eu não tenho patrão aqui. Mas eu tenho Deus. Eu trabalho para Ele. Ele é justo. Ele toma conta de mim. Ele cuida de mim. E eu sei que Ele cuida de mim. Ele me ajuda. Eu tenho que trabalhar. Para não serem motivo de tropeço, as pessoas que ainda não eram cristãos, né, uma vida decente, tem a ver para não ser motivo de tropeço. A ordem de Paulo é 11 e 12, de 1 Tessalonicenses 4. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Cuidar do que é seu. Ao invés de estar na esquina, vá lavar roupa. Vá cuidar da casa. Vá cuidar dos seus filhos. Evite de se intrometer na vida alheia. Do modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Eita, para ali que crente fofoqueiro. Olha que língua, porque a gente vê isso na rua. Mas Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica para que os irmãos tivessem cuidado, para eles não serem motivo de tropeço para os de fora, aqueles que não são crentes. Segundo lugar, ainda dentro do ponto 3, para não ser motivos de peso aos membros da igreja. Versículo 9 do capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2, 9. Paulo disse que cuidava do que era dele, né? Ali, para não ser, para que eles recordassem do trabalho dele, né? Do labor, da fadiga. De noite e dia trabalhava para não ser pesado aos irmãos. Trabalho honesto e vida decente, elas são componentes, né? Portanto, digno de um cristão. Trabalhar honestamente. Pode ser gari, irmãos. Eu vi até na rede social, acho que foi no Facebook ontem, ou foi no Instagram, não lembro. Foi ontem ou foi hoje. Tinha uma menina com o seu pai vestido de cenourinha, que era o termo que a gente chamava antigamente, lá no Recife, para o pessoal que trabalhava na limpeza urbana. Eles trabalhavam de laranja, né? Cenourinha. E aí, a menina ia para a faculdade e o pai disse lá, minha filha, é melhor você ir para a faculdade e me deixar aqui, porque eles vão caçoar de você porque eu sou da limpeza urbana, eu sou gari. E aí a filha pega, tira uma foto bem bonita dele com ela e bota na rede social. Meu pai, meu maior orgulho. Quantos pedreiros analfabetos ou quantos trabalhadores semi-analfabetos não formaram seus filhos e tornaram seus filhos gente? Cuidaram dos seus. Uma coisa não está diretamente ligada. Não é porque a pessoa tem um trabalho simples que ele é indigno, porque todo trabalho é digno. Trabalho digno, né, irmãos? Trabalho. Traficar não é trabalho. É sentença de morte ou de prisão. A gente está falando de trabalho honesto. Sabe? Trabalhar de ajudante de pedreiro, trabalhar na construção civil, trabalhar como um gerente. Fala de trabalho. Trabalho onde a pessoa se afadiga. Né? A gente vê quantos camelôs aí não estão trabalhando ali dignamente para ganhar o seu dia,
é seu pão de cada dia. Então a gente precisa ter isso em mente. Então Paulo vai terminar explicando à igreja de Tessalônica o motivo da mensagem, né, para os cristãos observarem o comportamento que eles têm para com os que são crentes e também para aqueles que não são crentes, a fim de não deporem contra o evangelho, né, para que os crentes possam dar bom testemunho. Se eu ando de uma maneira desordenada dentro da igreja, eu estarei dando mau testemunho. Então é muito importante a gente procurar uma ocupação. É muito importante a gente trabalhar. O desejo do apóstolo Paulo é que a igreja possa viver o mais próximo possível do ideal de Deus, como ele vai dizer aqui no versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessita que ninguém vos escreva, visto que vós mesmos estáis destruídos por Deus. Deus tem sido nosso mestre. Deus é quem nos ensina e nós aprendemos dele. Precisamos trabalhar, não só no trabalho comum, mas como trabalhar para o Senhor. Como diz o hino eu acho que é 440. Né? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Precisamos trabalhar para o nosso mestre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça a sua face sobre mim e sobre você. Em nome de Jesus. Se Deus assim permitir, quinta-feira traremos ali do versículo 13 em diante. A gente está terminando a nossa live, mas a gente vai orar antes disso, interagir com algumas pessoas que estão lá. Tem gente aí, Kio? Então a gente vai estar interagindo. Tem alguém que pediu oração aí? Olha aí, nossa irmã Adriane Alves, que eu orei pela filha dela. Minha mãe Kátia. Alexandra, nossa irmã Sandrinha. Sueli Dias, lá de Maranguape. Aninha Araújo, aqui da cidade. Minha tia Kate Falcão. Luzia, lá de Pirauá. Renildo, aqui da cidade, taxista. Forte abraço. João Santos, colega de infância lá de Maranguape. O Neide Melo, juntamente com a irmã Edinha, juntamente ali com a sua família, também lá de Maranguape. Nossa irmã Conceição de Lourdes, né? E a corretora, essa marca venda é minha tia, né? Minha tia que é corretora ali na cidade Paulista. Ela entrou com 2 logos ali, né? E também nossa irmã Maria do Socorro, também lá de Pirauá. Então a gente tem irmãos de Pirauá, tem irmãos de Maranguape, né? Então temos irmãos de Nazaré. Quem mais? Basicamente é Maranguape, Nazaré. Basicamente hoje foi isso daí. Né? Às vezes a gente tem gente de mais distante. A gente só tem a agradecer pela frequência, né, pela audiência de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu impetrarei a bênção apostólica. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um estudo bíblico. Nesta feita, nós estamos agradecidos ao Senhor por causa do que Paulo escreveu à igreja tessalônica ali no capítulo 4, sobre a questão da doutrina bíblica do trabalho. Nos ajuda a trabalharmos dignamente, não só pela comida que perece, mas também para aquela que leva para a vida eterna. Que o Senhor possa abençoar e falar com cada um dos ouvintes que estiveram assistindo essa programação. E aqueles que também virão a assistir logo depois. Que o Senhor está dando a tua paz. Te pedimos também, Senhor, pela vida do presbítero José Inácio, lá de Pirauá, completando 90 anos hoje. Que o Senhor conceda a tua graça, o poder do teu Espírito sobre ele, para que ele possa estar com muitos anos ainda na tua presença. Abençoe, alivia suas dores nos ossos e que o Senhor possa também estar concedendo bênção ali na sua família inteira. Despede-nos na tua paz, abençoe a irmã Edinha, abençoe sua família, Conceição de Lourdes, abençoe a Delvânia, abençoe minha tia Kate, abençoe Luzia, Deus lá de Pirauá, vai abençoando a Aninha, Sueli Dias, a irmã Sandrinha, ó Deus, minha mãe, Adriane, cada uma das pessoas que estiveram aqui conosco, conectados, e também sobre os irmãos que estão
aqui no templo. Despede-nos na tua paz e nos livra do mal. Nos traz domingo para as atividades que teremos no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso grande Deus e eterno Pai, a comunhão, as bênçãos e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado a todos.